Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo a todos nós, Júlio. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa aí, tá bem legal. Mas é um debochado. Bem-vindo, Anthony Link. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite de estar aqui conosco, falando sobre urbanismo, um tema que a gente ainda não tratou dentre esses nossos 30 e tantos episódios que nós já publicamos. Quem é Anthony Ling? Acho que boa parte do nosso público já conhece, mas para quem não conhece, Anthony Ling é fundador e editor do Caos Planejado, uma publicação online sobre urbanismo. Fez MBA na Stanford Graduate School of Business e atualmente trabalha na Évora S.A. Anteriormente fundou a Bora, uma startup de transporte coletivo. Trabalhou com Isai Weinfeld, falei certo? Isai Weinfeld, mas pode ser também. Isai Weinfeld como arquiteto e também na construção da nova sede e centro cultural do Instituto Link. É formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vindo mais uma vez. Paulo Fux, o que a gente vai falar hoje? Explica pro pessoal qual é a tua visão sobre o urbanismo, qual é a tua introdução sobre esse tema? Primeiro, deixa eu puxar o saco um pouco do nosso convidado aí, que eu já fui várias vezes no Instituto Ling, que fica em Porto Alegre. Eu recomendo para quem veio, que o Anthony teve uma parte importante na... Até tu pode comentar para nós, Anthony, como é que foi a tua participação em relação à construção ali do Instituto, que é um lugar muito bonito. Recomendo a todos que vêm em Porto Alegre tomar um cafezinho ali no Press, embora não seja muito barato o Press, não, mas é culpa do Press, tá? Eu estava trabalhando no escritório do Isai na época, mas eu não participei ali do projeto de arquitetura, né? Naquele projeto eu trabalhei na obra mesmo. Então eu acompanhei a obra do início ao fim. Foi 2009 que a gente começou os projetos e 2014 que o edifício ficou pronto. Ficou bem bonito. Buenas, a pauta hoje que eu pensei, daí obviamente vocês estão mais que livres aí para complementar, há muitos anos atrás eu li a primeira vez o blog do Anthony, Caos Planejado, recomendo a todos, vai estar no show notes para quem não conhece ainda. Eu li ali sobre plano diretor, sobre como muitas vezes os planejamentos estatais não dão muito certo para a área da cidade, eu li sobre verticalização versus horizontalização forçada de cidades, então isso me chamou muita atenção para uma coisa que eu nunca pensei muito a respeito de toda a questão liberal, enfim, de o quanto o Estado influencia a maneira como a gente vive no dia a dia, né? Então, Anthony, se puder dar para nós uma introdução sobre esse assunto, como é que tu enxerga planejamento central de cidades versus liberdade? Eu comecei a me interessar por esse assunto na época da faculdade ainda, porque existe uma noção popular bem difundida, assim, de que as cidades brasileiras cresceram sem nenhum planejamento. Acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento da sua vida, assim, a gente tem todos os problemas, né, o trânsito, as favelas, tudo, né, todos os problemas que a gente vê na cidade, o grande discurso é, bom, a gente não teve nenhum tipo de planejamento, é um caos, né, e logo a gente chegou nesse resultado que a gente tem hoje. Então, eu comecei a pesquisar, escrever sobre urbanismo na época da faculdade, basicamente explorando cada tema de uma vez e descobrindo que não é bem assim, né, assim, nossas cidades foram muito planejadas, né? Inclusive, se a gente entrar no site das secretarias de planejamento de várias cidades, Porto Alegre, inclusive, a gente entra lá e, bom, né, Porto Alegre tem tradição em planejamento, né? Há mais de 100 anos fazendo planos de diversos tipos, né? Para orientar o desenvolvimento urbano da cidade. Né? Isso vai desde planejamentos viários, extensões viárias, alargamentos viários, a uma série, né, de normas, regras de restrição ou orientação do uso do solo, que a gente chama, né? Ou do solo dos terrenos privados. Então, o que deve existir e como deve ser as construções de cada terreno privado, né? Então isso é muito, muito amplo, né, nas cidades, e aí a gente tenta hoje, né, através de uma série de artigos para o site Caos Planejado, normalmente estudar as consequências desses planos no desenvolvimento urbano brasileiro, né, principalmente brasileiro. Então essas são as pautas que a gente estuda. Tá, mas tu não quer planejamento agora? Seria o caos, cara. Imagina, cidades livres completamente. O que aconteceria? Como é que é um modelo, então, de cidade que não foi feito planos, que tu acha que dá certo? Não, mas é que eu acho que não é nem assim a existência ou não de um plano.
né? Primeiro, o que eu costumo falar sobre planejamento é que a cidade não é uma entidade, né? Não é um objeto que a gente vai fazer um plano, a gente vai executar aquele plano e ela vai ficar pronta e ela acaba, né? Como mais ou menos foi pensado Brasília, né? Brasília, tudo estava basicamente distribuído no território, né? Zonas de hotéis, zonas de residências, zonas de mansões, tem lá no desenho. E aí a cidade era feita para tantos mil habitantes, e aí depois daquilo, teoricamente, a cidade não pode mais crescer, né? Porque, bom, ela foi planejada para esse número de pessoas e esse conjunto de atividades, e se sair fora disso, a cidade não funciona. Então, essa é a teoria. Então, a cidade, né, obviamente, hoje a gente falando sobre isso, a gente entende que não funciona assim. Eu gosto de dizer que a cidade é um processo e não algo que tem um fim, né? A cidade não tem um fim. Ela vai evoluindo e mudando a cada dia, né? A cada instante. Então, a gente não consegue prever as atividades econômicas, onde as atividades econômicas vão estar acontecendo. A gente não consegue prever, digamos, a quantidade de área que a gente vai precisar construída para moradias ou atividade econômica num período muito distante no futuro, né? Então, os planos, eles, no meu entendimento, né, eles deveriam servir para, de certa forma, tentar acompanhar o que a cidade real, né, o que de fato está acontecendo na cidade e fazer o que eu chamo de gestão urbana, né? Então, ter uma série de indicadores. Bom, quanto tempo as pessoas estão levando para se deslocar entre casa e trabalho? Quantas moradias em áreas de risco ou moradias informais existem na cidade, né? Então, uma série de indicadores desse tipo, e se fariam uma série de projetos para tentar melhorar esses indicadores ao longo do tempo, né? E hoje não é assim, né? Hoje a gente faz um grande plano, que é o plano diretor. Isso depende um pouco da cidade, né? Tem cidades que juntam o plano diretor e a chamada lei de uso e ocupação do solo na mesma lei, e tem outras cidades que separam isso em duas leis, que determinam tudo, né? Bom, o zoneamento de atividades da cidade, potencial construtivo de cada terreno, né? Regras referentes a número de vagas de garagem em cada terreno, tamanho dos apartamentos de cada terreno, recuo que esse edifício tem que ter na cidade, a altura máxima que esse edifício pode ter. Então, todos esses parâmetros, né, que a gente acredita normalmente, né, que são incorporadores que definem, não são definidos pelos incorporadores, né? Tem uma regra, tem uma lei municipal que cria uma série de restrições, né, que tentam direcionar como cada edificação deve ser na cidade. E essas leis, elas são propostas, votadas, né, e sancionadas, e são revisadas a cada 10 anos. Né? E o problema disso, né, é que 10 anos depois, né, de aprovada uma lei como essa, não se faz praticamente pouquíssimo acompanhamento do desenvolvimento da cidade, e aí passa-se os 10 anos, começa a se ter uma nova discussão sobre o plano diretor, praticamente a partir de uma base zero, que a gente chama, né? Então, assim, bom, vamos tentar ver agora qual é qual é a nova cara que a gente quer para a cidade, porque... E aí, um discurso muito comum é que o mercado não reagiu da forma que a gente esperava ao plano anterior, né? A gente definiu uma série de regras, essas regras, né, foram distorcidas, né? O plano foi distorcido ao longo do tempo, ao longo de 10 anos, né? Isso é uma narrativa muito comum, e se propõe, então, uma série de novas regras, né, que, teoricamente, desta vez, orientariam o desenvolvimento da cidade de uma outra forma. Mas... sem essas regras, as sociedades não virariam um caos, assim? Existe como uma cidade viver sem essas regras? Existem cases pelo mundo onde cidades não têm esse tipo de regra imposta via governo central, governo municipal, sei lá como é que é nos outros lugares do mundo? O que eu gosto de pensar, tá? Hoje a gente tem essas regras, né? Hoje, como eu falei, né, o potencial construtivo de cada terreno é muito restrito, né? O que se pode fazer com cada terreno é muito restrito. Acho que qualquer pessoa que conteste essa tese pode procurar aí a legislação municipal da sua cidade para ver que isso é verdade. Não é uma questão de juízo de valor. E o resultado que a gente vê hoje acaba sendo... Bom, a gente tem múltiplos resultados, né? Um deles, por exemplo, é esse descolamento muito grande entre o mercado formal e o mercado informal, né? Então, hoje no Brasil tem mais de 11 milhões de pessoas morando em favelas, né? Que, por sua vez, agem totalmente além ou aquém dessa legislação que existe. E algumas pessoas respondem no seguinte sentido, né? Bom, então essas pessoas estão numa anarquia, né?
né? Essas pessoas vivem exatamente num cenário sem leis, né? O que não é verdade, né? Porque as leis existem e elas estão agindo, digamos, no mercado negro de moradia, né? O que a gente pode chamar isso, né? De uma espécie de mercado negro, que está restrito à formalidade, né? Ou seja, o custo para essas pessoas entrarem no mercado formal habitacional é altíssimo, né? E esse custo é gerado justamente pelos inúmeros padrões e restrições e, inclusive, a restrição de oferta, né? Então, as cidades restringem a oferta de moradia nas suas regiões centrais, que acabam excluindo, né, uma camada enorme da população à moradia informal. O caos esse, né, que é proposto, né, ou digamos que é previsto na ausência desse tipo de restrição, na verdade ele existe hoje, né, e eu acho que isso é exatamente o que a gente coloca na pauta do site, né, o caos planejado. E me diz, tu falou essa restrição de moradias que é feita pelo plano diretor. Tu te refere aí, no caso, por exemplo, à inibição da verticalização das cidades e tal, que no limite de altura, isso tudo acaba influenciando para terem prédios, né, menores, o que acaba horizontalizando a cidade, seria isso? Esse é um dos fatores. Eu até brinco que, na verdade, a verticalização propriamente dita, às vezes não é o maior problema, né? Então, eu vou dar aí o exemplo de Porto Alegre, né? Porto Alegre, ela é relativamente verticalizada, né? A gente tem prédios... Não são gigantescos, né? Tem prédios aí de 12, 15 andares, né? Que ainda são construídos na cidade. Mas, se for observar, são prédios que são muito isolados nos seus terrenos. Tem a questão dos recuos obrigatórios, né, para cada terreno, e a questão dos índices de aproveitamento, né? Então, para os ouvintes aí que não conhecem esse termo, o índice de aproveitamento de um terreno, ou o coeficiente de aproveitamento de um terreno, é quantas vezes se poderia construir de área num determinado terreno da cidade, baseado no plano diretor, né, ou na lei de uso de ocupação do solo. Então, no caso de Porto Alegre, esse máximo é 2,4 vezes, né? Então, se tem um terreno aí de 1.000 metros quadrados, só poderia construir um prédio de 2.400 metros quadrados nesse terreno, né? Então, se a gente for pensar no limite, assim, né? Se fosse ocupar todo o terreno com uma construção, seria aí uma construção de 2 andares, né? 2,4 andares, 2 andares e meio de área construída. Tem essas regras também, né? Taxa de ocupação. Então, quanto da superfície do terreno pode ser edificada ou não? Sei lá, 50%. Ou, né, isso varia de terreno para terreno. Aí tem ali, bom, então ele tem que ser recuado. Isso vai, basicamente, moldando a edificação resultante do terreno, né? Então, a gente vê essas situações, assim, bom, é um prédio de 15 andares, mas, na verdade, o índice de aproveitamento dele é 2. Então, porque ele deixou muito pátio, ele deixou muito... Isso, muita área, né? Isso, então, bom, o terreno ali tem que respeitar também as vagas obrigatórias de garagem, né? Então, a grande maioria dos planos diretores brasileiros exigem que toda nova construção tenha vaga de garagem, né? Que também vai encarecendo a construção. Então, a forma resultante acaba sendo, digamos, ineficiente, né, no aproveitamento do solo urbano em zonas centrais. E ainda geram, assim, várias outras consequências pouco percebidas, mas hoje já mensuráveis, né? Por exemplo, esses recuos obrigatórios, né, tanto de frente, né, tanto recuando a edificação da calçada como das construções adjacentes, né, os recuos laterais. Se estudou isso, né, tem 3 pesquisadores aí, o Neto, Vargas e Saboia, são três caras, que fizeram uma correlação muito forte entre os recuos e a caminhabilidade das ruas no Brasil, né? Então, quanto mais distante as construções estariam dos pedestres, né, e quanto mais distantes as construções estariam umas das outras, menor seria a caminhabilidade, né, o número de pedestres numa determinada via da cidade em determinado tempo, né? Então, eles mediram trechos de vias de várias cidades do Brasil em vários horários do dia e encontraram essa correlação, né? Que é uma coisa que os urbanistas já comentavam, mas não tinham medido, né? E esses pesquisadores conseguiram fazer isso. Então, um pouco isso, né? A gente fala, assim, em querer planejar, querer regular, mas acho que antes disso seria importante verificar que tipo de restrição, que tipo de regulação existe numa cidade e qual o impacto que a legislação está tendo no desenvolvimento urbano da cidade. Fazer uma espécie de auditoria regulatória, né, nos planos diretores, antes de começar a tentar definir um novo plano. Hoje não se faz esse tipo de trabalho.
Tu tá querendo uma auditoria cidadã dos planos diretores, é isso? Eu acho justo, acho que é necessário mesmo. As pessoas não fazem ideia, né, Antônio? Eu não sei a tua percepção, mas acho que a maior parte das pessoas não faz ideia da quantidade de regulações que existem na construção. Inclusive, eu acho que isso inibe, isso é uma curiosidade que eu tenho, tá? Inibe o padrão criativo, talvez, dos prédios. Porque se tu olhar para Porto Alegre, inclusive prédios novos, tipo prédios de construtoras aí, melhores construtoras da cidade, os caras me constroem uma caixa de fósforo. Eu fico pensando, mas peraí, não é possível que todos os arquitetos de Porto Alegre só pensem que tem que desenhar caixas de fósforo. Qual é a explicação? E é tudo igual. É tudo igual, parece um Ctrl-C, Ctrl-V, assim, na minha ignorância, que não sou um arquiteto, mas parece que é tudo igual. E é feio, fica feio. Mas isso tem uma explicação e de como a forma edificada resulta dos planos, né? Porque o que acontece? Como eu comentei, né, essas zonas centrais, as zonas mais demandadas das cidades, elas têm a oferta restrita e existe um déficit de oferta imobiliária, né? Assim, se construísse mais, teria demanda suficiente para ocupar essa área construída, né? Os terrenos dessas áreas, eles são precificados de acordo com a sua ocupação máxima, tá? Então, chega lá um arquiteto ou um incorporador, ele olha para um determinado terreno na cidade e ele olha o plano diretor, né, os parâmetros que incidem sobre aquele terreno, e eles dizem, bom, se a gente conseguir fazer uma obra que ocupe 100% do permitido para esse terreno, o terreno deve valer tanto, né? Então, qualquer um que compre esse terreno, ele está induzido já a fazer a ocupação máxima permitida, tá? E isso é uma realidade causada por esse tipo de parâmetro, né? Porque vou pensar numa situação diferente. Se a gente for aí para uma cidade do interior, tem cidades do interior bem curiosas, né? Que tem índices de aproveitamento muito mais altas que Porto Alegre, só que com muito menos demanda imobiliária. Então, os prédios, eles não batem no teto do índice. O preço do terreno é valorizado por outras métricas, né? Por uma demanda por espaço, pela demanda do mercado imobiliário da região, mas não necessariamente ele está batendo num teto de índice do terreno, o que normalmente acontece nas zonas centrais. Então, nas zonas centrais das grandes cidades, como o incorporador, né, o projeto, ele está sempre batendo no teto do índice, ele vai basicamente criar uma caixa que se molde, né, nessa, digamos, caixa regulatória invisível que existe por um terreno, né? Inclusive utilizando a área de sacada, né? Bom, porque Sim. Se eu posso construir uma sacada a mais, sem que isso conte como área construída, eu vou construir, e aí vai lá para diferentes cidades, né? Por exemplo, São Paulo. Bom, se a sacada for até X metros de profundidade, sei lá, 2 metros de profundidade, ela não vai contar como área construída. Aí, obviamente, né, todos os prédios saindo com aquela distância, né, até o limite, né, para que não conte como área construída e consiga cada vez mais tirar proveito, né, do terreno que foi comprado. E isso é observado no Brasil inteiro, né? Então, tem um livro muito interessante chamado Rio de Janeiro nas Alturas, do Rogério Cardeman, que inclusive eu conversei com ele no meu podcast, que inclusive justamente estuda, né, como os prédios do Rio de Janeiro foram mudando e se moldando às sucessivas legislações municipais da cidade ao longo do tempo, né? Então, quem conhece Rio de Janeiro, tem lá os prédios ali em volta da lagoa, né, que tem aquelas bandejas de vagas de garagem na base do prédio. Uhum. Isso foi resultado de uma época onde se incentivou e se exigiu um número enorme de vagas de garagem por construção, né, que levou àquele resultado. Então não é assim um puro desejo de quem está construindo, né, mas sim uma resultante de fatores legislativos. Queridos ouvintes do Tapa, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Startse. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br. Se escreve CapTable, C-A-P-Table, ou via site do Tapa que tem o link pronto para acessar. Eu já escrevi meu e-mail, e você?
Mas deixa eu fazer então um advogado do diabo em relação, por exemplo, a esse negócio das vagas de garagem e até em relação a essas respostas estatais. Mas, Anthony, se não tiverem as vagas obrigatórias de garagem, as pessoas vão estacionar seus carros nas ruas e vão ocupar a via pública. Então me diz, onde é que tu quer colocar os carros das pessoas? Tu tá tentando gerar o problema, na verdade, para a iniciativa pública. Justamente, né? Isso é um argumento que foi usado por muitos anos, né? Só que a realidade é o seguinte, né? Primeiro, quando se exige a vaga de garagem, tá praticamente obrigando o cidadão a dar entrada no seu carro, né? Porque ele já está pagando pelo espaço para guardar ele. Verdade, né? verdade. Que encarece o custo da moradia e tudo mais, né? Então, tu já está incentivando o automóvel individual. E o próprio fato da gente poder estacionar os nossos carros nas ruas, né? E trafegar em via pública com nossos carros sem pagar por isso e ocupar aí 90% do espaço viário com carros, é uma má gestão, né, ou um mau uso do espaço público. A gente fala aqui, né, em oferta e demanda, a oferta de espaço público é restrita. E no momento que a gente diz assim, olha, qualquer um que tenha um carro tem o direito de colocar esse carro onde ele quiser no espaço público, né? Até um ponto onde se esgota o espaço público necessário para fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Porque hoje em dia, né, não tem espaço para calçado, não tem espaço para ônibus, não tem espaço para ciclovia, porque está tudo ocupado com carro. O que a gente está fazendo efetivamente é subsidiar aqueles que têm carro, né? Então, mesmo as ruas que têm parquímetros pelo Brasil, né, é muito raro, né? Eu acho que não existe nenhuma cidade que cobra preços de mercado pelo estacionamento público. O estacionamento ou é de graça ou ele é altamente subsidiado. Aqui mesmo em Porto Alegre, né, acabaram de reformar ou trocar os parquímetros por máquinas novas, mas o preço ainda fazer um benchmarking aí, o preço ainda é pelo menos 5 vezes menos, né, de um estacionamento privado na região próxima, né? Então, na verdade, o que deveria estar fazendo é cobrar, né, pelo uso do espaço público e não deixar isso de livre uso como é hoje. Eu já tinha visto essa argumentação no teu site aí. Essa eu diria, eu discordo um pouquinho, tá? E porque é o meu medo, né? Deixa eu fazer de novo. Daí não é advogado do diabo, é minha advocacia mesmo. Porque é o seguinte, meu medo, e eu entendo, faz total sentido isso que você tá falando, pra mim a solução seria uma privatização da rua em si. Se fosse privada, seriam feitos de acordo com o dono, o que ele quisesse. Esse parquímetro que é subsidiado, tu diz, na verdade ele é muito mais comparado a um estacionamento privado, não dá nenhuma garantia de que teu carro vai estar inteiro ao término do processo de aluguel daquela vaga. E então só por isso já tem uma diferença em relação ao privado. E a outra dúvida que eu tenho é o seguinte, mas ok, vamos cobrar, e realmente faz total sentido hoje, no sentido de que tá tudo aberto pra pessoa ir com o carro a qualquer horário, não tem nenhum incentivo para as pessoas manejarem seus horários, evitarem trânsito, fora o fato delas vão ficar paradas no trânsito. O meu medo é o seguinte, a gente dá essa possibilidade pro Estado cobrar o uso de vagas de vias públicas e, na verdade, continuar não fornecendo nenhum serviço adequado em relação à manutenção delas, em relação à segurança delas, e na verdade agora só vai ser mais uma coisa que tu paga pro Estado não gerir bem. Como é que tu vê essa dicotomia aí? Eu acho que, digamos, para chegar nessa conclusão, tu tá partindo de um pressuposto atual do funcionamento do Estado, né, para chegar numa conclusão derivada, né? Uhum. Então, diz assim, o Estado não me dá garantias sobre a segurança do meu veículo, ou o Estado já me cobra impostos, né? Que é para isso, para vias públicas, não? Então, imposto não não tem. Só para explicar, né? Ele não tem direcionamento. O IPVA é um imposto estadual, né? Uhum. Que até onde eu saiba vai para o Caixa Único ali do Estado e pode ser usado para qualquer função, né? Então, realmente é mais uma forma de tributar. Mas assim, eu acho que não existe nenhuma dicotomia em dizer assim, olha, eu acho que a gente precisa ter um sistema de cobrança para fazer um bom uso do espaço público, porque essa é uma das finalidades da cobrança, tá? Uhum. Não é meramente arrecadatória, como são outros impostos, né? Que eles existem pelo único fim de arrecadar, né? Uhum. No caso, a gente está falando em realmente gerar ganhos de eficiência urbana, né? A cidade vai ter um funcionamento econômico mais eficiente a partir de uma gestão melhor do espaço, assim como dizer assim, bom, ok, o setor público, como gestor público, vai estar arrecadando mais recursos e, mediante esses recursos, ele teria uma capacidade financeira de diminuir outros impostos. Né? Uhum. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que caminhar para um resultado melhor, né? A gente tem que caminhar para esse resultado e não necessariamente dizer assim, bom, a gente tem soluções que são boas, mas a gente não pode deixar de perseguir soluções boas porque o status quo é ruim, né? Eu acho que não existe dicotomia nenhuma em dizer o seguinte, né? Vamos perseguir essas soluções que são boas
e, ao mesmo tempo, pensar em corrigir o status quo. Eu acho que não existe dicotomia e eu não acho que a gente deveria atrelar algumas das nossas decisões baseado nisso, né? Bom, o Estado já cobra imposto, então a gente não pode fazer esse outro sistema, né? Não, mas peraí, o Estado cobrar a alíquota do IPVA, ela muda todo ano. Então, isso tem total condições de mudar, né? Então, é esse caminho que eu acabo defendendo. Interessante. Só um parênteses sobre financiamento e tudo mais. O Tapa da Mão Invisível, para quem está nos ouvindo agora, não vive de impostos, nem de PVA, nem de PTU, nem de nada. Quem está nos ouvindo agora, ainda. Deixa a gente ganhar o poder, vocês vão ver o que é bom para todos. Quem está nos ouvindo e gostou dessa iniciativa, entre lá no Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Faça uma doação lá para nos ajudar, uma doação mensal para ajudar o Tapa a manter as portas abertas, uma doação de no mínimo R$10. Você é convidado para entrar no nosso grupo do Telegram, que já é uma cidade privada espalhada pelo mundo já. Cada um tá num canto, tá a nossa cidade online dentro do nosso grupo do Telegram, com um pequeno IPTU de R$10 mensais. Isso aí. Seguindo, então, com o nosso podcast, eu entrei nesse mundo do urbanismo, que até então eu era completamente alheio, há uns 2 anos atrás, quando eu vim para Brasília participar de um projeto urbanístico, né? E assim, é uma dicotomia absurda, né? Eu tô entrando num projeto urbanístico que tem toda a visão da escala humana, que é um termo que até então eu não conhecia, que eu acho que pode conversar um pouco sobre ele, mas Brasília tem essa escala monumental, né? Tudo é voltado para o monumento, para a força, para a imposição, para o poder alheio ao povo. Brasília foi feita de uma forma que depois que tu vem para Brasília, tu começa a entender essas coisas do urbanismo, o quanto o urbanismo muda a mentalidade de quem tá vivendo dentro daquela cidade, né? Tu isolou completamente os poderosos num canto, tu deixou os servidores da máquina num estado de benesse absurda, assim. Eu até digo que um baita nudge para todo brasileiro é vir visitar Brasília. Se tu visitar Brasília, tu vai ficar com ódio de Brasília, tu vai ver o negócio nababesco que as pessoas que vivem no plano piloto vivem, é uma coisa completamente fora da realidade brasileira, e as pessoas com menores condições acabam morando a 2 horas do centro de Brasília. Daí fica esse movimento pendular de pessoas indo e voltando todos os dias, algo completamente contra meio ambiente, algo completamente contra o humano, completamente contra tudo, é uma coisa que é completamente totalitária, assim, é terrível a forma como se vive Brasília. E daí assim, eu vim trabalhar dentro desse projeto que é voltado para a escala humana, o projeto do Ricardo Birman, né? E dentro desse projeto, até um parênteses, né? O Caos Planejado, no momento que eu vim trabalhar com o Birman, eu botei o nome dele no Google, né? Quem é esse cara, né? Pô, onde que eu tô indo trabalhar? Botei o nome dele no Google, achei no Caos Planejado um artigo dele sobre o Uber. Daí não, se ele tá publicando no Caos Planejado é alguém confiável. Sério mesmo, não tô puxando saco. E o Ricardo ele vai participar de uma das próximas edições do podcast do Caos Planejado também. Boa. Todos os links do Caos Planejado estarão nos nossos show notes, pessoal. E daí assim, daí eu entrei nesse mundo urbanístico, que eu sou de finanças, eu não entendo nada disso, mas eu comecei a entender. E esse negócio da escala humana muda completamente, né? Muda completamente o jeito que a gente vive uma cidade. Eu vivo aqui num bairro que é um pouco mais afastado, é dentro do plano piloto, mas é um pouco mais afastado, que é mais caminhável. E a vida, eu sempre notava, não, a vida aqui ela é melhor, mas eu não entendo por que ela é melhor. É porque eu faço tudo a pé, eu consigo fazer as coisas a pé. Isso é uma coisa que muda completamente a nossa percepção do nosso dia a dia. Eu vou no mercado, eu vou fazer qualquer coisa do meu dia a dia, eu faço a pé. Isso me gera uma qualidade de vida que até então eu não entendia, né? E desenhar algo para a escala humana, pensando no ser humano, muda completamente essa percepção humana do negócio, né? O que é a escala humana? Tu consegue explicar para nós o que é a escala humana? Então, essa questão de escala humana, ela pode ser traçada até, não diria a origem das cidades, mas as cidades antigas, né? Cidades medievais, muitas delas, porque foram cidades que se desenvolveram anterior ao carro, né? Então, se a gente for em centros de cidades históricas, inclusive cidades brasileiras, né? O centro de São Paulo, o centro de Porto Alegre, centro do Rio de Janeiro, Salvador, né? E centros de cidades europeias, as ruas eram estreitas. A rua era basicamente essa resultante entre o espaço de construções privadas, né? Construções privadas tinham um aproveitamento do solo muito intenso, né? Então, se for transformar aquilo num terreno, né, e ver essas construções com 4, 5 andares, a gente tem índices de aproveitamento do terreno maiores do que Porto Alegre.
as fachadas contínuas junto à calçada e aquela sequência de atividades comerciais no andar térreo, que é interessante, né? Naquela época era o andar mais valorizado, né? E ainda em algumas regiões centrais é o andar mais valorizado da construção, justamente porque tem muitas pessoas caminhando, né? Então, quando a gente fala em escala humana, é um pouco isso, assim, é um espaço que foi feito para o ser humano caminhar, né? E isso foi se perdendo à medida que a gente deu espaço ou incentivou o advento do automóvel nas cidades. E tu falou um negócio agora que o Ricardo me falou uns tempos atrás, que é o seguinte, né? Quando se forma um zoológico, se tu cria aquele espaço, ele fez essa analogia, assim, tu cria aquele espaço que é agradável ao leão, né? E daí tu vai lá no outro lugar, tu cria o espaço que é agradável ao elefante. Essa escala, eu comecei a entender que ela é agradável ao ser humano, como um bicho, assim, como nós somos agradáveis a caminhar em determinada cidade. Como, por exemplo, quando se vai a Montevidéu, tu tira férias, vai pra Montevidéu, passa 7 dias caminhando, teu pé fica cheio de bolha. Porque lá tu paga pra caminhar, né? Tu paga muito pra ir lá ficar caminhando. Porque tu é ser humano, tu quer caminhar, tu consegue... A rua tem uma largura suficiente para o teu olho ter foco suficiente do outro lado da rua, não essas avenidas que existem aqui, que tu não consegue enxergar do outro lado, o teu olho não dá foco, tu não consegue enxergar, tu não ouve, tu não cheira o que tá do outro lado da rua. E daí tu vai nessas cidades que são humanas, tu consegue sentir tudo, assim, tu interage, ali tem um sapateiro, do lado do sapateiro tem a lotérica, e vai indo, assim, é uma coisa extremamente bacana, é algo extremamente complexo que tá alheio ao cidadão comum, fica dentro dos arquitetos e dos urbanistas, mas é algo extremamente importante. O que eu costumo dizer também, né, é que as cidades brasileiras, elas foram perdendo essa caminhabilidade, né, com a implementação dos recursos, né, a construção de grandes vias, né, esse incentivo ao automóvel individual, e, não surpreendentemente, a gente viu a proliferação dos shoppings, né, o que são os shoppings? São ruas comerciais nessa escala humana, empilhadas umas sobre as outras, né? Que tentam replicar o aspecto dessa caminhabilidade do passeio num ambiente interno controlado, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas que reclamam, né? Bom, agora a gente tem essa proliferação de shoppings, a gente não caminha mais da rua, mas, querendo ou não, né? Isso é uma resultante de como as nossas cidades foram planejadas, né? E aí tem alguns empreendedores aí que viram assim, bom, as pessoas querem isso. Então, como a gente não pode fazer isso nas calçadas, né? Na via pública, se criou essa figura do shopping, né? Então, aí tem um movimento aí para tentar proibir os shoppings, né? É claro que tem. Colocar transferir o comércio para a rua e tudo mais, mas, de novo, né, eu acho que a gente deveria fazer uma análise, bom, por que os shoppings existem? E por que as pessoas acabam indo para esse caminho? E aí tentar desenrolar e desfazer essa causa e consequência para, de novo, né, começar a incentivar a ocupação dos térreos. Anthony, vamos pegar esse gancho aí. Uma vez eu li um artigo na Reason.com falando sobre Nova York e como Nova York, se existissem leis de preservação, de prédios históricos e tal, em Nova York em 1900, a Nova York que a gente conhece não existiria, porque ela foi toda posta abaixo e construída em cima daqueles prédios históricos, né, com raras exceções, que nem o Empire State Building e outros. Mas daí tem aqui em Porto Alegre, que é um fenômeno muito pesado para proprietários de imóveis, especialmente no bairro Petrópolis de Porto Alegre, que tiveram suas casas inventariadas por um ente público e proibidas de serem transformadas em prédios, ou seja, afetando diretamente o direito de propriedade dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, esse é o fenômeno pelo qual eu acho que acontece, então, que se impede, talvez, a verticalização de prédios de bairros mais antigos das cidades, que historicamente eram compostos de casas, e isso acaba afetando justamente os mais pobres. Me corrija se eu estiver errado, né? Porque tu acaba criando essas cidades dormitórias à volta das cidades, onde tu consegue ter uma habitação, construção de prédios também, habitações mais populares, e essas pessoas acabam tendo que pegar 2 ônibus para vir até a cidade principal trabalhar, porque na cidade principal não tem prédio alto o suficiente que consiga diminuir o custo unitário para uma moradia mais popular. Enfim, e muitas vezes é feito de propósito justamente por pessoas que estão nos bairros residenciais, que têm as suas casas lá, que não querem que construa um prédio do lado da sua casa, e eu entendo até por quê, mas daí alguns deles vão lá e usam o poder estatal para impedir isso acontecer. Então, tá certo isso? Aprofunda para nós, Anthony. Só uma coisa, isso eu aprendi no Caos Planejado, .com.br, tá? .com, desculpa. Vamos lá, né? Bom, primeiro, acho que vamos começar com alguns exemplos emblemáticos que eu acho que ajudam a ilustrar a situação, tá? Com os extremos.
Tá? Veneza. Veneza, né, uma cidade todo mundo vai conhecer aí, pelo menos de nome, foi totalmente preservada, né? Se escolheu um período histórico, porque Veneza não foi sempre daquele jeito, né? Se escolheu um período histórico e se tomou uma decisão de que toda a cidade seria congelada, né, fisicamente no tempo, de forma a preservar aquela forma construída e também, de certa forma, incentivar o turismo. Tá? Hoje, a minha interpretação de Veneza é de que ela não é mais uma cidade. Se a gente for pensar uma cidade na sua essência, um mercado de trabalho, um lugar que se desenvolve ao longo do tempo, um lugar que tem múltiplas atividades acontecendo, né, uma cidade que se transforma, que cresce, pelo menos o centro histórico de Veneza, não tem mais uma característica de cidade e não é gerida como tal, né? Ou seja, o objetivo dos gestores daquele centro histórico de Veneza são muito mais próximos a um gestor de um parque temático, né? Ou seja, tem um objetivo muito claro de preservar aquela área construída, de controlar o fluxo de turistas, né? E agora existe, inclusive, cobranças, né, de turistas para entrar naquela área. Tem uma gestão do estoque de hotéis daquela área. Então é um caso muito específico de como lidar com o patrimônio histórico, né, de uma cidade muito específica também. Depois a gente vai para casos como Paris, né? Bom, Paris também, né? Todo aquele anel central de Paris, tomou-se uma decisão de, assim, olha, a gente não quer que isso se transforme, né? Ou pelo menos a sua fachada. Esse era o objetivo, tá? E eu acho que tu perguntar para um parisiense, ele concorda com isso. Ele não vai querer que mude, tá? Normalmente. Só que, evidentemente, isso não é uma decisão sem consequências, né? Então, como tu mesmo falou, em Paris é muito comum pessoas morarem em microapartamentos, né? Então, existem estúdios de 8 ou 9 metros quadrados em Paris. Eu já visitei alguns deles. As pessoas moram, às vezes, no porão das casas, sem janela. Te fala em recuso e tal. Tem apartamentos que não tem nem janela, com preços de aluguel muito altos e também com um fluxo de turistas muito alto que vai experienciar essa cidade antiga, né? E, não surpreendentemente, hoje em dia tem uma série de conflitos na cidade de Paris. Por quê? Porque as pessoas são jogadas para as periferias, né? Tem uma série do estoque imobiliário central que é voltado para turismo, que é criticada por muitos moradores, né? Porque restringe a oferta, mas a oferta já está sendo restrita pela própria legislação que preservou aquele centro urbano, né? Então, assim, tem uma questão assim geométrica praticamente, né? Que não tem mágica. Tem muitas pessoas querendo usar, né, aquele centro urbano, não tem espaço para abrigar todas elas e ou ser justa no preço ou ser justa no espraiamento da cidade para as periferias. Não só isso, né? Acho que diferente da legislação de patrimônio brasileira, no caso de Paris, eles são muito pragmáticos com a preservação, né? Eles dizem o seguinte: a gente quer o aspecto urbano antigo, a gente quer preservar as fachadas, mas atrás dessas fachadas tem uma ampla liberdade para se fazer uma série de usos diferentes, seja comercial, residencial, não precisa ter vaga de garagem, etc, etc. No Brasil, não, né? No Brasil, apesar da gente ter um patrimônio histórico que aí eu acho que entra numa discussão mais subjetiva, mas que tem menor valor histórico do que uma cidade de Paris ou uma cidade de Veneza, se tenta regular, inclusive, o uso daquela construção histórica, né? Então, o próprio Jardins, em São Paulo, né, que foi um bairro inteiro tombado, se tombou o uso unifamiliar residencial para aquela região, como se, né, se queira preservar, inclusive, o que as pessoas estão fazendo, né, nas suas casas. Eu brinco assim, que é quase como se estivesse preservando a fábrica de vela, né, a fábrica... Tem que preservar o uso da fábrica de vela, porque isso é uma parte da nossa história, né? Não, peraí, as coisas mudam, né? Então, primeiro, assim, no Brasil, acho que a gente tem que começar a pensar o que a gente quer preservar, né? É a construção, porque alguns juristas aí, inclusive, questionam a legitimidade constitucional de preservar o uso, né? Porque está influenciando nas atividades que as pessoas estão fazendo dentro da construção, né? Então, isso é um grande preâmbulo para começar a responder a tua pergunta sobre aqui o Petrópolis, né? Então, primeiro, acho que não está claro, né, nas discussões sobre patrimônio, como se deve preservar, né, do ponto de vista municipal. Então, no momento que se exige a preservação de uma construção, aliado ao corpo gigantesco de restrições imobiliárias que normalmente existe numa cidade brasileira, o que normalmente acontece com esses imóveis? O valor desses imóveis despenca. Não só isso, muitos proprietários, às vezes, tentam demolir os seus imóveis antes de serem tombados. Tamanho é a perda de valor no momento que se faz um tombamento no Brasil. O que deveria ser o contrário, né? Porque
Se a prerrogativa é de que um imóvel histórico tem um valor maior, né, teoricamente, ao se fazer um tombamento de uma construção, se aumentaria o valor dele, né? Porque ele é um imóvel especial, ele teria algum benefício, né? Ele teria alguma forma de incentivar a preservação dele, né? E o aumento de valor dele ao longo do tempo, o que não ocorre. Então, quando se exige a preservação de um imóvel no Brasil, normalmente é só um encargo a mais que se coloca no proprietário daquele imóvel. Por isso que nas cidades brasileiras se tem normalmente um grande protesto, né, como foi no caso do Petrópolis, contrário a essa preservação. Não é o caso, assim, de que essas pessoas não valorizam... Petrópolis, um bairro de Porto Alegre, só para dar um parênteses aqui. Isso. Então não é o caso, né, que essas pessoas, todos os moradores do Petrópolis, que tiveram seus bens inventariados, são contra qualquer tipo de preservação, né? Eu acho que não é isso. A realidade é que são famílias que, de certa forma, investiram nos seus imóveis, preservaram o patrimônio, colocaram naquele imóvel e que, de noite para o dia, aquele imóvel perdeu aí, sei lá, 20, 30, 40, 50% do seu valor baseado numa canetada, né? Então, toda essa discussão de preservação, né, eu acho que devia ser mais objetiva e pragmática, né? Porque se a gente está falando em preservar alguns bens da cidade, eu acho que a gente deveria ser muito mais seleto em quais bens são esses e olhar as consequências também, né? Porque é um pouco isso, assim, a legislação de tombamento, ela quase que tem um resultado oposto ao que o legislador quer. O objetivo é preservar. No momento que se tomba um imóvel, ele fica abandonado. Em muitos casos, pelo Brasil inteiro, né? Então, alguma coisa está errado com essa legislação. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. E a mesma coisa acontece com, por exemplo, não sei como é que são nas outras cidades, mas em Porto Alegre é bem comum, a questão da poda das árvores, né, que foi extremamente regulada por um órgão ambiental aqui de Porto Alegre, que tem que ter uma vistoria, não sei exatamente qual é que é o processo, eu sei que basicamente impede tu fazer a poda sozinho das tuas árvores, enfim, tirar as árvores e tal. O que acontece muitas vezes é que as construtoras, ao comprarem terrenos para construir os prédios, vão lá e envenenam as árvores antigas, né, antes que alguém saiba, para justamente tirar a árvore do caminho e poder construir, antes que venha o fiscal da prefeitura impedir qualquer coisa ser feita, né? Esse negócio das árvores, essas atividades ilegais aí, às vezes são difíceis de defender, mas acho que a realidade é a seguinte, né, que existe, né, essa questão das árvores e as pessoas querem muito preservar as árvores nos terrenos porque é uma coisa próxima delas. Uhum. Existe uma questão emocional de proximidade, eu sou vizinho, normalmente são vizinhos, né, que denunciam a poda e tudo mais. Eu tô vendo aquela árvore ser cortada para subir um prédio, né? Então, a análise micro de uma situação de transformação da cidade leva a gente a acreditar que é uma coisa ruim, né? Uhum. Mas a realidade é a seguinte, né, que se um terreno não é utilizado para preservar uma árvore, para construir um prédio, né, as pessoas que morariam naquele prédio não desaparecem, né? Elas são seres humanos que estão aí, estão nas proximidades, né? E essas pessoas basicamente vão procurar alternativas mais distantes, né? E aí, num efeito em cascata, isso vai levando para as periferias, né? O que acontece nas periferias? Acontece uma ocupação horizontal do território, né? Dado que os terrenos são muito mais baratos, com muito menos fiscalização sobre a construção, né? E áreas verdes são dizimadas, né? Assim, muito mais árvores são cortadas, mas fora dos olhos dos vizinhos. Então, como não tem essa sensibilidade ou essa questão emotiva da proximidade, né? As periferias brasileiras hoje vale tudo, né? Aquela zona cinzenta legal, e que não é criticada normalmente, né? Porque não é vista, né? Porque tá fora do dia a dia das pessoas, né? Mas a sua existência está totalmente atrelada à forma que a cidade formal é regulada. Perfeito, não, e eu só deixar claro, não estou defendendo que tem que envenenar a árvore para construir prédio, tá? Mas é justamente esse ponto aí que o Anthony falou tão bem, que eu acho que é a base de tudo. As pessoas não enxergam o custo de oportunidade, o que está acontecendo, elas presumem só o que não estão vendo, então não aconteceu. E, na verdade, é exatamente isso que falou, né? Vai se espalhando para áreas que as pessoas não estão acompanhando. E uma das coisas que eu li também no teu site, Anthony, que eu gostei bastante em relação à questão da verticalização das cidades, é que cidades mais verticais vão ter menos trânsito, as pessoas vão caminhar mais, elas
ter a força policial, inclusive para preservação e segurança, fica mais fácil de tu fazer, né? Porque um policial vai estar, digamos, numa quadra e tem muito mais gente morando naquela quadra do que teria numa cidade horizontal, e isso acaba então integrando a cidade e fortalecendo o próprio comércio, geração de renda, e enfim, diminuindo o custo de transação, de deslocamento e tal. E as cidades brasileiras meio que fizeram o contrário disso, que nem tu comentou, né? E acabam se espalhando. Porto Alegre é uma cidade relativamente bem espalhada, não sei como em relação a outros, mas eu fico imaginando o centro de Porto Alegre, que é a parte mais vertical da cidade, é onde traz cerca de 400 mil pessoas por dia, se eu não me engano. É uma fonte enorme de pessoas que vão lá todo dia. E uma das coisas que permite, que traz tanta gente, é justamente o fato de ser tão vertical, tem tanto comércio, tem tanto lugar para ir, que acaba trazendo todo mundo pro mesmo lugar. E daí fica congestionado. As entradas e saídas do centro das cidades históricas aí, geralmente são muito travadas. Esse negócio da verticalização, de novo, né? Tem algumas sutilezas. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas a questão é que não necessariamente um bairro, né, mais vertical vai ter mais habitantes por quilômetro quadrado do que um bairro horizontal. Isso é contraintuitivo para muita gente, mas vamos pegar o caso de Porto Alegre, né? Um bairro como Rio Branco, Porto Alegre. Ou em São Paulo, aí, um bairro como Itaim Bibi, né? Os prédios podem ser altos, mas com baixos índices de aproveitamento de terreno, né? E uma presença muito grande de prédios comerciais também, né? Que prédio comercial não tem, digamos, o morador nele, né? Então, pega aí casos mais emblemáticos, né? Manhattan, né, em Nova York, a parte mais vertical ali em Midtown, né? Não é a mais densa, né, em termos populacionais. E outro extremo aqui no Brasil são justamente as periferias, né, as ocupações informais, que normalmente têm densidades habitacionais muito superiores aos bairros formais, que são mais verticais, né? Porque as unidades são muito pequenas, elas são coladas umas nas outras, tem múltiplas famílias, às vezes, coabitando uma habitação, né? Então, digamos, a densidade residencial ou habitacional nesses lugares é muito elevada. Tá? Mas o que deveria estar acontecendo é exatamente isso, né? Indo nessa direção, é que a gente pudesse proporcionar a essas áreas informais, a essas áreas periféricas, né? E, inclusive, né, essas áreas centrais aí que tem baixos índices de aproveitamento de terreno, que pudessem responder de uma forma mais eficiente à demanda por espaço nas zonas centrais, né? A gente tem esses resultados justamente pelo baixo aproveitamento do espaço urbano, né? E aí, algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu não gosto de morar no centro, eu gosto de ter um recuo, eu gosto de ter mais espaço, de ter um jardim, né? E aí, a minha resposta para esses cidadãos é de que a alternativa de moradia, que tem espaço, né, que tem jardim, tem piscina, principalmente para alguém que tem uma renda, né, uma pessoa de classe média, uma renda mais elevada, ela sempre vai estar disponível, né? Porque a gente dirige aí 20 quilômetros para fora, em qualquer direção em Porto Alegre ou né, qualquer cidade brasileira, e só vai ter isso disponível. Né? O trade-off de quem mora numa grande cidade deveria ser de quem busca esse outro conjunto de prioridades. Então, se for perguntar aí para uma pessoa, mas como que tu gostaria de morar? Eu quero morar numa casa com espaço, jardim, cachorro, árvore, pomar, né? Não, mas aonde tu quer morar também? Eu quero morar numa zona caminhável, que eu possa ir de bicicleta para o trabalho, que eu tenha todos os serviços à minha disposição, né? Então, só questionando verbalmente as pessoas, né, elas não fazem um trade-off de preferências ao serem apenas questionadas, né? O ser humano quer tudo, né? Se possível. Eu acho que a dificuldade é quando a gente começa a restringir a preferência de outros, né? Bom, tem outras pessoas que não se importam em morar num prédio, né? Ou numa região um pouco mais barulhenta, ou numa unidade um pouco menor, né? Elas querem estar no centro de tudo e justamente ter esse acesso a mercado de trabalho, a serviço e tudo mais. E eu acho que essas pessoas deveriam ter esta opção, né? E hoje em dia a gente está restringindo essa opção. Quando começou a dizer ali, não, eu quero morar num lugar que tenha pátio, cachorro, mas seja caminhável, mas vai morar a 200 quilômetros de uma capital, vai morar numa cidade pequena. É exatamente o que tu tá querendo, né? Basicamente isso, mas só que não tem como morar dentro de uma capital, né? Com essas características. A gente tá indo já pro nosso fim, mas eu tenho uma dúvida que sai um pouco dessa nossa linha que a gente tá indo agora, e ela é completamente subjetiva, e eu nem sei se tem alguma resposta, mas eu fico vendo prédios, assim, casas construídas no Brasil, década de 80, 90 pra cá, 70, e tu compara com aquelas casas construídas um século atrás, por que a arquitetura ficou tão feia? Assim, eu sei que é subjetivo, eu sei que isso é completamente subjetivo, mas tu pega um lugar aleatório do Brasil, o prédio é feio. Tu vai pra um lugar
dos Estados Unidos, por exemplo, até o subúrbio ele é bonitinho, assim, até as casas têm um desenho bonitinho. Aqui parece que as coisas são feitas meio construídas a facão, assim. Existe alguma lógica por que tudo ficou tão feio dentro da arquitetura, ou isso é subjetivo e eu não posso falar, não sei. O que tu acha? Tu tem alguma opinião sobre isso? Olha, tem um aspecto que é subjetivo, tá? Porque, por exemplo, no Brasil, o modernismo teve uma influência muito grande na arquitetura brasileira. E o modernismo, a partir da década de 20, 30, né, tem esse conceito assim, da funcionalidade das edificações, né, na diminuição dos ornamentos, né, dos detalhes e tudo mais. Tu não quer dizer, mas o modernismo é feio, né? Não. Mas eu digo. Eu adoro, né? Ah, tá. Eu acho, assim, as minhas maiores referências arquitetônicas são de arquitetos modernistas, né? O Mies van der Rohe, para mim, é impressionante a qualidade do trabalho que ele fez, né? Porque ele não tinha só, assim, uma questão de dizer que a coisa ia ser visualmente simples, mas ele tinha, ao mesmo tempo, uma atenção aos detalhes muito grande. Utilitário, né? Que seja utilitário o prédio. Se a gente for ir mais adentro, assim, a gente vai ver que não era exatamente isso, né? Mas era conceitualmente, né, a diminuição do ornamento, que era uma coisa muito, muito antiga, né? Entendi. Então, primeiro, eu acho que tem essa questão subjetiva, né? Tem gente que vai dizer, eu não gosto de arquitetura modernista, eu não gosto de neoclássico, etc. Né? Acho que isso é um ponto. Outro ponto é que eu vou imaginar, né? A gente falou um pouco sobre preservação, que as construções de rendas mais altas, que contrataram arquitetos renomados no passado, que tiveram construções de melhor qualidade, foram as que sobreviveram ao longo do tempo na evolução das cidades brasileiras. Ótimo. Então, assim, bom, a gente vai ver uma coisa antiga, provavelmente, né, vai ser uma coisa de melhor qualidade, né? E se a gente pegar um cenário, né, onde as cidades brasileiras, né, justamente aí na época, tu falou, anos 70, 80, a gente teve um processo de urbanização muito acelerado no Brasil, né, com pessoas de baixa renda entrando nas cidades numa velocidade muito rápida, a gente precisou responder a esse fluxo muito grande de pessoas com um tipo de habitação muitas vezes vertical e muitas vezes que não tinha, né, a melhor qualidade que as cidades, digamos, estavam acostumadas, de certa forma, né, porque as zonas centrais das cidades brasileiras anteriores a isso eram regiões ricas, né? Sim. Quem morava na região central das cidades eram classes altas, normalmente. Então, esse processo acelerado aconteceu que muitas vezes, né, a gente pode não achar bonito. Mas aí o que eu digo é o seguinte, né, o Brasil, querendo ou não, é um país de PIB per capita baixo. Em níveis mundiais. A China passou o Brasil agora, em PIB per capita, ajustado para o dólar, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, né? O Japão já foi muito pobre, né? O Japão foi muito mais pobre que o Brasil. E eu tive a oportunidade de estar em Tóquio recentemente, e Tóquio, muitas pessoas acham assim, bom, uma cidade, no mínimo, interessante, porque ela tem toda essa diversidade, né, de tipos de construção, de várias épocas, de vários estilos. E Tóquio tem uma coisa interessante que ninguém tentou definir essas regras para a cidade, né, ou tipos arquitetônicos. E foram construções que foram simplesmente evoluindo ao longo do tempo e sendo reformadas e transformadas ao longo do tempo, à medida que o Japão foi enriquecendo, né? Então, às vezes, é difícil julgar uma cidade, ou até mesmo um país, né, considerando o estágio econômico do seu desenvolvimento. Porque hoje Tóquio é uma cidade maravilhosa, dependendo, né, a gente poderia visitar a cidade 70, 80 anos atrás e dizer, não, isso aqui era uma favela. Né? E muitos planejadores, muitos urbanistas, arquitetos poderiam querer dizer, não, a gente tem que demolir essas construções, esses barracos de madeira, que foi o que aconteceu no Brasil. Né? Se proibiu a moradia popular dos cortiços, se demoliu um número imenso de favelas, né, na história brasileira. E, felizmente, né, no caso de Tóquio, isso não aconteceu. Né? As construções simplesmente foram evoluindo e sendo integradas à cidade formal ao longo do tempo. Que genial. Baita explicação. Resposta dada. Nota 10, estrelinha. Pergunta subjetiva, espero que tenha... subjetiva e resposta dada. Valeu, muito obrigado. Espero que tenha contribuído aí para a tua visão. É a minha visão, né? Não, mas outros podem ter visões diferentes, mas é o que eu tenho percebido. Mas me explicou bastante. Júlio, vamos para a dica de livro? Vamos para a nossa dica de livro. Tu tens, Anthony? Bom, posso fazer o meu merchan aqui, né? Então, eu escrevi um pequeno livro chamado Guia de Gestão Urbana. Esse livro está disponível no Caos Planejado gratuitamente, tanto na forma de artigos do site,
né? Cada capítulo é um artigo, como na forma de PDF, mas quem preferir a versão impressa também tem o link para comprar ele online. Todos eles vão estar na show notes, tá? É um livro que foi editado pela editora Bay, em conjunto com o Arquifuturo, que foi um grande parceiro nesse projeto. E o livro, né, também para dar um pouco de sabor aí da leitura para os ouvintes, ele tenta justamente fazer essa auditoria regulatória, né, nas legislações municipais urbanas brasileiras, que de certa forma se repetem, né? Então é um guiazinho que serve para várias cidades brasileiras e que propõe, então, mudanças, né, de como a gestão urbana poderia olhar para o espaço privado dos terrenos, assim como para o espaço público, né, de como lidar com a infraestrutura. Então, fala aí sobre a questão dos estacionamentos, né, a questão das concessões de ônibus e tudo mais. Excelente. Os links, então, estarão nos nossos show notes. Para quem está nos ouvindo agora, pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube agora também, e Twitter, para ficar sabendo da divulgação dos nossos novos episódios. Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes. Tapa da Mão Invisível. É só colocar Tapa da Mão Invisível, que é o que vai aparecer lá. E todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes desse episódio, estarão no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Considerações finais, Paulo Fux. Eu quero só agradecer ao Anthony pelo tempo dele, pela aula de urbanismo aí que a gente teve. Eu acho que realmente, né, seguindo o nosso moto, né, Júlio, ideias que não são o slogan, que não são ideias que não são ditas na mídia tradicional. Eu nunca li um artigo sobre urbanismo na mídia tradicional que tenha a profundidade do que o Anthony falou. Porque eu acho que uma das coisas que tu comentou, Anthony, eu acho que é a coisa que mais acontece no Brasil, as pessoas ficam analisando os sintomas, tentando corrigir os sintomas e não vão nas causas, base do problema, base da cadeia de incentivos que gera a sociedade que a gente vive, né? Então eu acho que isso na questão do urbanismo tu apresentou muito bem. Não sei quais são as tuas considerações finais aí para nós. Não, eu queria agradecer o convite, né? Uma oportunidade bem legal de falar sobre o urbanismo para um público não urbanista. Acho que isso é o que mais me dá prazer. E é, inclusive, o objetivo do site Caos Planejado, né? O objetivo do site é tentar trazer esses assuntos numa linguagem ainda técnica, mas menos acadêmica, né? Que seja, digamos, facilmente digerível pelo cidadão que não estudou arquitetura e urbanismo ou economia ou esse tipo de coisa, né? Então, esse é o debate que a gente quer trazer para o site e me coloco à disposição aí dos ouvintes, né? contato@caosplanejado.com para qualquer tipo de dúvida, né? Ou comentário sobre os assuntos daqui de hoje e do site. Perfeito. Bem. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado por esse papo. Até mais e um forte abraço a todos. Abraço, Anthony. Valeu. Valeu, abraço, gente.